Depois de muito tempo perdido em jogos live service, LoLzinho, CS, fui indicado a jogar Baldur's Gate 3. Um joguinho onde eu sabia mais ou menos que seria um jogo longo, seria um jogo extenso, mas foi convencido e foi desafiado a jogar ele, né? Um amigo meu como desafiou, vamos jogar e vamos zerar em mais ou menos um mês, a gente consegue zerar ele. E eu falei, você tem certeza que a gente consegue zerar em um mês esse jogo? É um jogo grande? Não, fica tranquilo que vai dar pra gente zerar. Ele também não tinha noção nenhuma, só tinha jogado só basicamente a primeira parte, as primeiras missõezinhas. E aí, Baldur's Gate 3 é só hype? Vale a pena? Não vale a pena? Vamos descobrir. BG3 é um RPG que pegou o gênero e falou: vem comigo que eu vou te ensinar como é que faz. Desenvolvido pela Lara Studio, o pessoal por trás da série Divinity, o jogo te joga num ambiente D&D E5, um RPG de mesa. Só que um detalhe, sem aquele amigo que falta para uma sessão ou basicamente some, ninguém acha mais, ou o mestre não quer mais jogar, ou alguém do grupo se mudou, sem todo aquele problema, ele te joga realmente num ambiente em D&D de mesa. Imagine isso, você pode ser um mago sombrio, um paladino justiceiro, ou aquele bardo caótico que seduz todos os NPCs que aparecem. Inclusive um urso. É, isso mesmo, eu sei que você viu os memes. Aqui cada escolha importa, inclusive as ruins. O combate é tático, mas sem ser devagar. É tipo jogar xadrez, se o tabuleiro estiver pegando fogo. Cada movimento exige estratégia, mas o caos do RPG sempre dá aquele tempero inesperado. E sim, você vai errar um ataque de 90% de chance de acerto. Bem-vindo ao RNG. Eu acho que é pra derrubar. Derrubar? Como assim derrubar? Não foi? Meu Deus do céu, não foi. Você achou que ia empurrar um dragão desse gigante pra casa do caralho? Acho que ia, hein? Você tá na Disney, velho? Tá em Nárnia. A narrativa é lá em cima, não é apenas um jogo. É uma novela medieval interativa, onde você é o roteirista. E os diálogos são bem escritos. Até os NPCs mais aleatórios e mais comuns você quer saber a história. Tipo aquele mercador, que eu acidentalmente matei ele. Desculpe, cara. Ou o gnomo que estava preso no redemoinho e era para eu diminuir a força do redemoinho e sem querer eu puxei a alavanca e joguei ele pra casa do caralho. Então, mas... Graficamente, Baldur's Gate 3 é lindo, bem otimizado. É raro a gente ver um gráfico tão alto num jogo tão grande como esse. E outra coisa, eu rodei esse jogo numa minha 980 em 2K e tava batendo em certo 30, 40 FPS. E vocês veem que a qualidade do jogo, mesmo nessas condições, eram realmente muito boas. E eu vi o pessoal jogando em 4K, em 60, tudo no talo, e realmente o jogo é muito mais bonito do que parece, mas, cara, ele está tão bem otimizado que eu não senti aquela falta. Cara, eu preciso ter um PC ultra foda para poder jogar. Ele está muito bem otimizado, até os mínimos detalhes, onde você vai nos cantos, você vê as coisas ali sendo bem encaixadas, você vê pouquíssimas situações e você fala, meu, por que não tem nada ali? Você percebe a qualidade realmente indo muito além quando você vê os dois personagens de perto e tal, e ali você vê que ele se ajusta, ele otimiza para essa parte, né? Já que tem somente duas pessoas interagindo, por que não fazer com que o gráfico dessas duas partes sejam muito bonitos? Baldur's Gate 3 não é apenas um jogo, é uma experiência RPG. O jogo vai te sugar muito do que você tem que fazer, onde você vai para ir, mas tem vários lugares que você... Cada salinha que você vai entrar, cada momento que você vê, você tem tipo um minigame lá dentro, é um universo ali, cada sala. Você tem escrituras, você tem textos que fazem, não é simplesmente um texto jogado ali, aquele livro ali, não. Ele revela um pouco da história, revela até alguns momentos, se você for para um outro caminho, você matou tal pessoa, aquela pessoa faz parte disso, né? Ou em momentos até interessante de você saber um pouco de quem você enfrentou, de quem as pessoas que estavam ali, que é aquela caverna abandonada, aquele lugar, quem eram as pessoas que estavam ali, sabe? É muito interessante porque eles pegaram basicamente anos e anos de jogos de RPG e foram colocando. Então você tem
não somente a aventura indo até o lugar, você tem a questão de cada lugar tem uma história. E aquela história vai depender de você, de como você vai interagir com aquele NPC. Você pode ser o cara que vai até a parte final ou simplesmente derrota o boss. Você pode simplesmente ser o cara que fala que vai derrotar o inimigo, chega lá no inimigo, fala com ele, ó, o pessoal lá disse que vai te atacar, então é melhor a gente voltar. Então você manipula o seu inimigo, volta lá, ou então você pode decidir se juntar ao inimigo. Você pode fazer inúmeras coisas. Então o fator replay desse game é impressionante, porque não é só questão de você, eu vou lá e testo uma build diferente, vou lá e basicamente eu testo várias builds, né? Agora eu vou jogar de monge, agora eu vou jogar de mago, agora eu vou jogar... Não, você tem uma questão de, mas se fosse o Gale nessa parte, será que mudaria o diálogo? E se fosse a Karlach, não mudaria o jeito? Você fica com isso na cabeça. Será que eu deveria ter ido até aquele lugar? Ou será que eu não deveria ir? Muitas das coisas que a gente fez foi dar a volta no local, ir por trás do chefe, matar o chefe, nem saber que a gente estava indo para um lugar certo. Isso eu acho que é muito legal do Baldur's Gate, porque ele tem várias maneiras de entrar num território que você... Primeiro você poderia conversar com o mercador e ele te indicar lá para entrar naquele território, ele podia dar uma licença para você conseguir entrar, ou então você poderia entrar sorrateiramente e você vê que tem um prisioneiro ali, você conversa com aquele prisioneiro, ele fala que precisa sair dali de algum jeito. Enquanto eu estava jogando, outras pessoas também estavam jogando e estavam me perguntando como é que eu estava achando, se tinha feito alguma coisa. E a gente tinha feito, basicamente, a gente estava tentando seguir uma história, mas não tentando fazer um mapa inteiro, sabe? E tava perguntando como é que eu tava indo, se eu tinha ido por baixo, se eu tinha ido por cima, né, em tais locais. Eu falei, eu fui pro ato 2 por baixo. Né, inclusive tem um amigo da Steam que falou, eu fiz tudo completo, agora tô decidindo. Mas aí eu falei, né, mas aí você perde o fator replay, né? Ele falou, eu acho que deveria ter seguido um caminho para depois jogar de novo. Cara, é impressionante como as pessoas querem rejogar um game. Hoje em dia tá muito difícil de vocês parar. Não, as pessoas nem sequer zeram um jogo, vamos falar a realidade, né? As pessoas nem sequer chegam no jogo, mais da metade do pessoal da Steam nem sequer zerou o jogo. E esse é um jogo que você zera e você, queria terminar aquela parte diferente. Jogar em co-op foi mais ou menos uma montanha-russa, né? Mas foi interessante, porque em alguns momentos que eu estava um pouco... saindo do trilho, saindo meio desanimando, sim, já puxava uma história, puxava alguma coisa, meu amigo já puxava alguma história doida, e às vezes eu via que ele também estava meio distanciando do jogo, aí eu dava uma historinha, falava também algumas coisinhas, falava, né, dava um incentivo, e aí voltava ali, o pessoal continuava o jogo, porque a gente tinha um cronômetro para zerar, né, então isso foi importante para, né, zerar realmente o jogo em co-op. Eu, particularmente, depois vendo assim, eu achei legal, divertido, eu sei como funciona um jogo em co-op, já joguei muitos jogos que basicamente você tem que ficar um horário fixo, o meu amigo não tá manjando tanto assim, mas depois agora ele viu como é que é você ter que todo dia, logar, é cansativo, tá? Então você tem que ter esse pique para isso, tá? Então um modo co-op, para não ficar como uma mesa RPG, né, que você... começa e depois sai, começa e depois sai, então isso fica um pouco chato. Mas se eu falar pra vocês, você quer começar a jogar Baldur's Gate, eu acho que seria mais interessante você jogar solo, porque é um jogo muito extenso, é muito grande, gente. O mapa ali é enorme, o mapa é absurdamente grande, e como eu falei, cada pedaço tem um tempo ali, você entra numa casa, aí você vai vasculhar o que tem lá dentro, você vai ver se tem alguma armadilha, você vai ter uma luta ali, então come um pouco de tempo, então é um jogo muito extenso. Eu acho que se você não fizer um cronograma, vamos jogar aqui, vamos terminar esse jogo assim, vocês basicamente vão demorar meses para zerar esse jogo. Os personagens, cara, extremamente carismático, a maioria dos personagens, você quer saber um pouquinho da história. Meio que a gente fez uma Vila do Seu Barriga, sabe? A gente foi recrutando tudo. Eu acho que não foi interessante fazer isso pelo esquema de narrativa, sabe? Eles ficaram muito... Ali a gente nem acabou não utilizando tantos eles, mas eu acho que seria interessante ter abandonado um, deixado um outro ali morrer mesmo, ou matado um mesmo abandonado. Eu acho que a história é o jeito que você muda, não fica muito preso. Uma coisa importante nesse tipo de jogo é você não ficar preso a
eu tive que bater D20, eu tive que ganhar. Não, o diálogo negativo, ou então quando você erra ali, você enfrentou um confronto, faz parte da sua gameplay. Na sua gameplay, a Karlach morre. Na sua gameplay, você foi sozinho, todo mundo morreu. Na sua gameplay, você teve que lidar com 2 personagens mercenários ali que ficaram acompanhando você, e só sobrou você e a Umbral, sabe? Então, tipo, tem essa dinâmica que é legal. É a sua história RPG que conta, não é a questão de você zerar o jogo. Muita gente, inclusive o Matheus, ele tinha um ponto disso, que ele, não, tem que ganhar, tem que fazer melhor build, tem que ser assim. Não, calma, mano, errar faz parte. Eu basicamente joguei de Gale, né, eu já tinha uma ideia de que o mago, ele tem um leque de magias muito grande, né, ele tem um leque, assim, absurdamente grande de magias, e se tivesse uma situação ou outra, eu poderia usar uma magia mais como controle da situação. Eu sabia que tinha magias que matavam o inimigo, mas eu queria experimentar outras magias, queria experimentar outro jeito de jogar, sabe? Uma coisa legal é que você vai estar jogando com 4 classes de uma vez. Então, basicamente, na sua rejogada, você vai jogar com mais outras 4 classes, sabe? Então, isso faz com que você meio que experimente várias classes de uma vez só. Isso é muito legal dentro do RPG, sabe? Dificilmente você enjoa de estar jogando com o seu boneco, porque você está basicamente tendo que controlar outros bonecos de outra classe, você tem que ver outras builds de outra classe, sabe? Isso faz um jogo ficar ainda mais dinâmico, mais interessante de você. Tá, cara, para pra pensar. Mano, tem um ladinho que eu posso fazer ele paladino, posso fazer ele mais questão dele dar mais dano, eu posso fazer um healer, né, que é tanque, sabe? Então, tipo, cara, se eu fizesse ele full stealth, sabe? Se eu fosse um druida, né? Onde só o foco dele é realmente bater e não ajudar a equipe, não curar em nada. Então, tipo, isso cria uma dinâmica diferente de você jogar com cada personagem, com cada jogo, com cada maneira de jogar com cada personagem, né? Isso faz com que você tenha um leque maior tanto na sua gameplay, quanto durante o jogo. E você fica sempre pensando, caramba, nessa parte eu poderia fazer de outra forma. Questão de dificuldade. A gente começou jogando no modo normal mesmo, e fomos jogando. O primeiro início, assim, foi bem complicado. Os personagens morreram com facilidade, né? Os nossos personagens começaram a morrer com facilidade. Mas conforme foi upando, foi pegando itens, foi pegando habilidades, o jogo foi ficando bem mais fácil. Tanto é que a gente começou a ver, pô, tá muito fácil esse jogo, né? Vamos ter que aumentar um pouco a dificuldade. A gente colocou no modo estratégia. O modo estratégia aumentou, a dificuldade foi lutar contra o dragão, durou acho que umas 8 horas, a gente durou lutando com aquele dragão azul. Foi uma batalha bem difícil, a gente foi... Cara, foi bem complicado. Tanto é que falou, será que não é melhor de voltar pro normal? Não, vamos ali. Porque essa parte que eu acho mais interessante é o cara quebrando a cabeça para tentar passar de um boss, sabe? Usando todos os recursos, usando todas as artimanhas possíveis que ele encontra para tentar derrotar um boss. Para mim, eu acho muito gratificante isso, sabe? Essa questão de você ter que gerenciar, pô, eu tenho quantas potes, sabe? Eu acho que o jogo, ele vai te dando tantos itens. Se você for um cara que coleta muito, você vai ficando com muitos itens. Então o jogo vai meio que facilitando, vai ficando muito fácil. Eu joguei no modo estratégia logo, justamente para você poder ter mais gerenciamento de itens. Tá faltando item. Começou realmente a faltar itens. Pô, começando a faltar suprimentos pra gente dormir. Começou a faltar suprimentos para poder ter cura, sabe? Então, aleluia. Puta que pariu! Aleluia! Salva aqui antes que eu morra! Salva aqui antes que eu morra! O jogo é dividido em 3 atos. O primeiro ato, bem grande, mapa extenso, cheio de coisa para você fazer, cheio de coisa para você explorar. É mais ou menos uma floresta ali, onde tem até ilusões, que é muito interessante, tem várias partes, mas é foda a quantidade de coisa interessante que tem dentro do jogo, né? Você tem vários aspectos que são legais. No ato 2, o ambiente muda. No ato 1 você tem um mundo grande, você pode andar, explorar. Já no ato 2 você fica mais restrito, você está lidando com a névoa, onde você não pode andar tanto, onde você tem que controlar seus passos, você tem que estar andando com tochas. Isso é muito interessante e legal, porque para pensar que o jogo te dá várias tochas, mas você não vê necessidade de usar tochas. Nessa parte você vai começar a usar tochas. No ato 2 encontramos várias partes muito legais, onde você tinha
questões de como o pessoal está lidando com aquela névoa, como as pessoas vivem ali, sabe? Então, quem está projetando, e ali você começa a entender mais quem são os vilões da história. O ato 3, ele te joga numa imensa cidade. Ali realmente pesa. Nossa, o jogo realmente fica muito pesado, assim, graficamente. É muito NPC andando, é muito NPC andando para um lado para o outro, vários andares, né? Você tem vários lugares que tem vários andares, então ainda fica maior o jogo, então realmente tem um castelo gigantesco ali. Ali é onde tem mais o fechamento, onde você descobre mais os finais que estão acontecendo. Naquela cidade você vê uma outra questão de todo mundo está correndo para a cidade, né? Ou todo mundo que está fugindo da Absolute, e ali é o único lugar seguro que as pessoas estão tendo. Ali você é jogado meio que numa coisa onde tem os forasteiros que estão vindo e as pessoas da cidade que não querem os forasteiros, que estão ali, estão fazendo baderna, ou eles acham que vão roubar a comida, que vai acabar a comida. Então você tem que lidar com isso. Você tem vários aspectos nessa parte 3 que é interessante, muito legal. Os bosses ali são bem caprichados, sabe? Umas lutas bem interessantes. Eu acho que, cara, eu sinto que uma hora eu vou jogar o modo honra, mas infelizmente não vou jogar agora, porque é muito tempo para jogar o jogo, sabe? Bem, conclusões. O jogo acima da média, RPG acima da média, narrativa acima da média, tudo se encaixa muito bem. A trilha sonora eu acho que ela pecou um pouquinho, eu acho que podia ter mais trilha sonora, principalmente nas batalhas do ato 1, mas conforme a gente foi evoluindo para o ato 2, ato 3, foram adicionados mais trilhas sonoras, mais lutas de batalha. Tem até uma outra que ficou bem legal, foi do Rafael. Hell has its laws. Hell, effect in the cause. Curtain falls, but hold your applause. Squirm, for now down here come the claws. A gente falou, caramba, o cara pensou até nessa parte aqui. Então, isso foi trazendo coisas mais interessantes. Mas eu acho que no ato 1 podia ter um pouquinho mais de trilha sonora nas batalhas. Eu acho que a gente repetiu tantas batalhas que ficou, caramba, a mesma trilha, a mesma coisa, podia ter algo diferente, sabe? E principalmente porque, como é uma trilha mais... ela é muito chiclete, né, eu acho, né? Ela ficou meio repetida. Na minha visão, jogando esse jogo, eu acho que é interessante você jogar ele como se realmente você estivesse num ambiente de RPG, sabe? Um RPG de mesa, onde suas ações teve consequência daquilo, sabe? No seu jogo, a Umbral morreu. No seu jogo, só sobrou a Karlach viva e você teve que zerar com ela sozinha, com outros mercenários, sabe? Você pode ter essas possibilidades, sabe? Errar nesse jogo não é algo ruim, sabe? Você não batia D20, não perdi o diálogo. Não, o diálogo segue. Meu personagem morreu, não consigo curar e ficou assim, sabe? Outra coisa também, né, o que a gente fez foi recrutar muitas pessoas. A gente fez basicamente a Vila do Seu Barriga, sabe? Eu acho que seria interessante a gente ter colocado outros personagens, né? Será que ele ia se manter vivo lá se a gente não tivesse recrutado? Será que ele apareceu em outra parte? E isso acontece. Pode ter essas partes diferentes e sua gameplay ser diferente. E essa gameplay sua diferente torna-se única. E isso é que é legal para você, sabe? Eu acho que é algo importante, né? Não simplesmente falar, nossa, tem que fazer a melhor build, eu tenho que procurar guias na internet de melhor build já para tentar zerar o mais rápido possível, fazer platina. Não. Eu acho que nesse quesito de narrativa, eu acho interessante... as escolhas que você faz têm consequências e você segue com essas consequências. Isso é muito interessante quando, por exemplo, eu joguei o Fallout 4, você lida um pouco mais com a narrativa, você quer entender o que está acontecendo ali dentro do jogo, sabe? E você não ser um NPC que só está seguindo um caminho, você tem vários caminhos e cada caminho é o certo nesse jogo. Você simplesmente só tem que chegar até o final. Você vai conseguir derrotar um boss, você vai conseguir chegar em outras partes,
sem precisar ter passado por aquilo ali, ou ter acertado aquele D20, sabe? Ou ter passado por aquele diálogo. Você vai conseguir, o jogo é feito para isso, tá? Você vai conseguir, eu não consegui, não tenho mais chaves, você pode abrir a porta arrombando, você pode usar um druida para entrar em um cano específico, já que você não conseguiu nenhuma chave. Sabe, tem coisas que eu acho muito legal de você tentar fazer a sua história dentro desse tipo de jogo. Eu queria que tivesse realmente outros jogos desse tipo, sabe? Pouquíssimos bugs. Nossa, eu fico assim, cara, como um jogo tão grande assim, sabe? Tem tão pouco bugs, porque a gente fica até olhando, meu, o que tinha nesses anos, meu, que Baldur's Gate entregou, sabe? Baldur's Gate entregou um jogo que não tá acima da média, tá tipo, meu, o dobro, sabe? Não tem jogo nesse ano que o Baldur's Gate teve, sabe? Eu acho que, né? No ano de lançamento dele, eu acho que não teve nada assim que se compara com o Baldur's Gate 3. Eu acho que a gente teve um declínio até, se a gente for parar pra pensar, né? Nós tivemos o The Witcher 3, narrativa interessante, diálogos interessantes, uma gameplay legal, sabe? Um mundo legal e os jogos parece que regrediram, sabe? E Baldur's Gate 3 traz isso de volta, sabe? Não, os jogos são isso, sabe? Os jogos realmente têm outra pegada. Eu acho que outra questão também, o pessoal fala, pô, seria legal uma expansão, uma DLC. Eu acho que não vale a pena nenhuma expansão nem DLC, porque eu acho que é melhor eles focarem no Baldur's Gate 4. Isso vai fazer com que lá o Baldur's Gate 3 fique memorável e o Baldur's Gate 4 tenha um grande número de histórias, enredos que podem fazer a diferença lá pra frente, sabe? É muito comum às vezes os caras simplesmente vai fazer uma expansão, não sei o que, porque tem que vender de todo jeito, tem que sugar até o último centavo das pessoas, e aí quando vão lançar a sequência sai inferior à anterior, sabe? Isso é muito ruim, assim, eu acho que todo mundo teve essa sensação quando jogou The Sims. Você jogou The Sims, grande maioria, você tinha o The Sims 2, que tinha um grande avanço do 1, aí você tinha o 3, que foi ainda maior, assim, sabe? E o 4 você teve redução, sabe? Você teve um monte de coisa que tinha já no jogo base, que removeram para tentar vender DLCs, e eu acho que esse é um sentimento meio ruim, sabe? Quando você, espera uma sequência, e a sequência sai pior do que outra. Jogo nota 9,5, gente. O jogo é muito foda. O jogo realmente, ele vale cada centavo que você vai investir. Eu acho que você vai conseguir promoções, tem a promoção na Steam direto, sabe? Então, tipo, se tá lá R$200, espera que vai ter a promoção na Steam. E você que chegou até o fim, deixa nos comentários aí como foi sua experiência dentro do jogo, quais mudanças você fez dentro do jogo, qual build você fez no jogo, qual build você achou mais OP dentro do jogo. Eu quero saber, eu vou comentar e vou responder cada pergunta que tiver aí.